Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai estar iniciando aí as atividades do segundo bimestre do Aprender Sempre, volume 2, tá? Então a gente vai começar com a sequência de atividades 1, mais um pouquinho sobre fração e decimal, né? Vocês adoram o conteúdo de fração, tá? Mas a gente vai rever mais um pouquinho aí sobre os números racionais. Então a primeira sequência, as aulas 1 e 2, está pedindo para escrever os decimais na forma fracionária e as frações em decimal, correto? Então, a gente vai analisar aí o primeiro item, o item A gente tem um número na forma decimal, 2,1, 2 inteiros e 1 décimo. Como que a gente escreve isso na forma de fração? Para a gente relembrar, então, a gente coloca todo o número 21, sobre... Vou mudar aqui o número porque ficou bem na linha, né? E aí às vezes a gente confunde. 21 sobre 10. 21 décimos, correto? E a gente pode simplificar essa fração quando for possível. Nesse caso não é possível. Então, para a gente relembrar aí, o que a gente tem que lembrar? Quando eu tenho um número decimal, se eu tenho uma casinha após a vírgula, a gente vai dividir por 10, são décimos. Se eu tiver duas casinhas após a vírgula, são centésimos. Se eu tiver três casinhas, milésimos e assim por diante. Isso após a vírgula. Então, por exemplo, o item B, que a gente tem aí 32,54, 32 inteiros, né? E 54 centésimos, duas casinhas. Então, a gente coloca todo o número, 3.254, sobre 100. Duas casinhas, a gente coloca dois zeros. Aí, na hora de simplificar que eu falei, esse número eu posso simplificar. Como ele é um número par, então a gente sabe que dá para simplificar por 2. E a gente vai dividindo aí até chegar numa fração irredutível, beleza? Aí dividir por 2, né? 1.627 e 100 dividido por 2, 50. Possivelmente aqui não dá para fazer a simplificação mais, ok? Então é assim que vocês vão fazer essa atividade 1 quando tiver um número decimal. E quando tem a fração para transformar em decimal. Então vamos ver aqui o item D. O número 5 inteiros e 2 terços, para escrever na forma de número decimal, tá? Tem algumas formas de fazer isso. Uma delas é deixar aqui o 5 como inteiro, 5, e aí o 2 terços a gente divide, 2 dividido por 3, tá? O 2 dividido por 3 não é possível fazer, então acrescento um zero, coloco o zero e a vírgula, e aí 20 na tabuada do 3 dá 6 vezes 3, 18, para 20 faltam 2, acrescenta mais um zero, fica 20, 20 na tabuada do 3 dá 6 novamente, sobra 2, isso é uma dízima periódica. Então, vai ser 5 inteiros e 5,6666 é a dízima periódica, tá? Isso é um número misto que a gente chama, né? Quando ele tem um número inteiro e a fração junto. Quando for só a fração, basta dividir, como a gente já viu em outros casos, né? Na letra E e na letra F e na letra G também, apesar da letra G ela tem a sua forma aqui 98 centésimos, então é mais fácil. Mas na letra F, por exemplo, é só dividir 7 por 6 e a gente tem o resultado, beleza? Na atividade, o exercício 2 é para comparar os dois números em maior que e menor que ou igual. Então, como eu tenho um número decimal e a fração, eu posso transformar a fração em número decimal e ver quem é maior.
Às vezes a gente consegue, olhando na fração, determinar isso, né? Por exemplo, essa fração aqui, ó, 3 meios, ela é maior do que o inteiro. O número de cima é maior do que o de baixo. E esse número decimal é meio, metade, é menor do que o inteiro. Então aí a gente já consegue determinar quem é maior que quem. Então o número 0,5 é menor do que a fração 3 meios. Se tiver na dúvida, faz a divisão do número fracionário aí. 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1, acrescenta um 0, coloca a vírgula. 5 vezes 2, 10, 1,5. Tá? Se ficar na dúvida, pode fazer isso. O item B são duas frações, da mesma maneira que eu expliquei o outro. Aqui eu tenho 5 quartos, o 5 é maior que o 4, e aqui eu tenho 1/3, o 1 é menor que o 3. Isso já garante, isso já dá para a gente saber quem é maior que quem. Tá? Agora, se tiver na dúvida, faz a divisão e compara os dois números. Item C. 1,6 e 1/6. Toma cuidado para não colocar o sinal de igual aqui, hein? Porque são os mesmos números. Não é isso. São números totalmente diferentes. Mesma ideia aqui. 1/6, o número de cima é menor do que o de baixo. Então, ele é menor que a unidade. Tá? A letra E, que pode gerar dúvida, 0,74 e 0,7. O 0,7 é como se fosse 0,70, né? Para a gente poder comparar 74 centésimos com 70 centésimos. Então, nesse caso aqui, o 74 é maior do que o 70, tá? Tudo bem? E os demais aí vocês dividam para ver. A atividade 3. Verifique a qual dos intervalos cada número pertence e associe-os. Além disso, localize-os na reta numérica. Olha quanta coisa para fazer, né? Em qual dos intervalos cada número pertence e associar. Então, aí vocês vão ligar, né? Fazer a ligaçãozinha aí e depois colocar na reta numerada também. Então, no caso aí, ó, o número 4,63, ele está entre 0 e 1, entre 1 e 2, 2 e 3, 4 e 5, 8 e 9. Ele está entre 4 e 5. Ele é maior que o 4 e menor que o 5. E vocês podem vir e colocar ele aqui, maior que a metade, um pouquinho, né? Mais ou menos ali, tá certo? Vai fazer essa associação. Ah, professor, e quando é fração? Divide. Sempre que for fração, tiver dificuldade em analisar ela, divide, tá? Divide a fração, 12 quintos. 12 dividido por 5. 2 vezes 5 dá 10, sobram 2, acrescenta um 0, coloca a vírgula, 20 dividido por 5, 4. 2,4. 2,4 está entre 2 e 3. Aí vai associar aqui, tá bom? Mesma coisa o número misto. 1 inteiro e 2 terços. 1 inteiro e 2 terços, ele é maior do que 1 e menor do que 2. Aí nem precisa fazer a divisão, mas qualquer coisa a gente já fez lá no exercício anterior. Questão 4 é um probleminha. Henrique recebeu de presente de Natal R$100 do seu avô. Gastou R$25 em lanche, R$50 em presente para dar a um amigo e guardou o restante. Então, ele gastou 75 e guardou 25, né? Em relação ao total recebido pelo seu avô, qual número decimal representa o gasto com lanches? Em relação ao total, certo? Quanto que ele gastou em lanches? R$25. Então, o que a gente tem que fazer? Dividir 25 dividido por 100. 25 centésimos. Quando for divisão por 100, eu não preciso fazer a divisão. É só colocar a vírgula 2 casinhas, né? Se fosse por 10, uma casinha. Se fosse 1.000, 3 casinhas. Então, quando for divisão por 10, 100, 1.000, a gente não precisa fazer a divisão. Tá certo? E aí, mesma coisa, o presente, 50 por 100, e assim para outras situações. Questão 5. Mariana só tem um meio quilograma de açúcar para fazer a seguinte receita. Receita de quindim.
1 quilograma de açúcar. Opa, e ela só tem meio. 3 dúzias de gema de ovo, 6 xícaras de coco ralado, 6 colheres de manteiga. Proporcionalmente, quanto ela deve usar dos demais ingredientes, levando em consideração que ela só tem meio quilograma de açúcar. Então, se ela só tem meio quilo, ela vai ter que usar tudo pela metade, tá certo? Então, vocês vão pegar 3 dúzias de gema de ovo. 3 dúzias dividido pela metade. Quantas dúzias vai dar? Vai dar 1 dúzia e meia, né? Então, é só dividir, tá certo? 1 meio significa dividir por 2. Pegar a metade. Localize na reta numérica, atividade 6. Então, é parecido com o exercício anterior lá que a gente fez, aquele lá em cima, né? Vai associar, localizar na reta. Alguns números já estão aí, só marcar. Então, por exemplo, onde que está o 0,7? Vai vir aqui entre o 0,6 e o 0,8 e marcar 0,7. Tá? Onde está o número 5 sobre 2? 5 meios. Se precisar, faz a divisão, né? 2 vezes 2, 4, sobra 1, acrescenta um 0, coloca a vírgula, 2,5. Onde que está o 2,5? Opa, o 2,5 está aqui entre o 2,4 e o 2,6. Vem aqui e marca ele, tá bom? Das aulas 3 e 4, adição e subtração de frações. Então, para a gente relembrar como que faz isso. Um ciclista percorreu pela manhã 1/3 de um trajeto destinado ao treino. No período da tarde, o ciclista percorreu 1/4 desse mesmo trajeto. Qual é o total percorrido pelo ciclista nos 2 períodos? Quanto falta para o ciclista finalizar o trajeto? Então, basta a gente somar as duas frações. 1/3 mais 1/4. Eu posso transformar essas frações em decimal e somar. Ou, nesse caso, a gente vai somar a fração mesmo. Então, 1/3 mais 1/4. Tem algumas formas de fazer. Uma das formas de fazer é achar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Nesse caso, como 3 e 4 não tem divisor comum, basta eu multiplicar. 3 vezes 4, 12. Né? E aí a gente faz o seguinte. Eu posso fazer assim, ó. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. E aí soma 4 mais 3, 7 dozeavos. Então, esse é o total percorrido do trajeto. Quanto falta? Se ele percorreu 7 de 12, quer dizer que falta ele percorrer 5 de 12, 5 dozeavos. Porque o total aí, no caso que a gente está vendo, o denominador comum é 12, né? Beleza? Outra forma de fazer isso, a gente pode pensar o seguinte, é parecido. 1/3 mais 1/4. E a gente vai fazer o seguinte. Para achar o denominador comum, a gente multiplica então. 3 vezes 4 dá 12. Então, é um denominador comum dos dois. E aí eu faço o seguinte, eu multiplico aqui, ó, cruzado. 1 vezes 4 dá 4, mais 3 vezes 1, 3. Coisa. Tá bom? Então, é assim que adiciona a fração. Questão 2, item A. Um agricultor semeia milho em 1/2 do solo, quer dizer, a metade, e em 2/5 do solo, trigo. Qual a fração que representa o total semeado? Então, vocês vão fazer a mesma coisa ali. Meio mais 2/5. Volta o vídeo se precisar e reveja o procedimento. Tá? Item B. Um ciclista percorre no período da manhã
metade do percurso que pretende realizar no dia, à tarde percorre mais um quarto do percurso e, por fim, à noite realiza 1/10 do mesmo percurso. Qual fração que representa o total percorrido pelo ciclista? Nossa, professor, aqui tem 3 frações. A gente pode usar o MMC, ou da forma que eu estava explicando lá também dá certo. Então, meio mais 1/4. Eu poderia somar de 2 e depois somar com 1/10, também dá certo, tá? Então, aqui a gente deveria achar o múltiplo comum entre 2, 4 e 10, né? Um múltiplo comum entre eles. Professor, eu posso multiplicar 2 vezes 4, 8, 8 vezes 10, 80 e colocar aqui? Pode, não tem problema, né? Não tem problema nenhum fazer isso. Vamos fazer dos dois jeitos e ver que dá o mesmo resultado. Então, multipliquei todos os denominadores, deu 80. Então, 80 é comum aos 3, não é o menor. Aí eu faço lá o seguinte, 80 dividido por 2 dá 40, 40 vezes 1, 40, mais 80 dividido por 4 dá 20, 20 vezes 1, 20. 80 dividido por 10, 8, 8 vezes 1, 8. Soma tudo, 40 mais 20, 60, 68. Dividido por 80. O que acontece aqui? Eu tenho que simplificar. O 68 simplificar por 80. Então, nesse caso, a gente vai simplificar por 2. É número par. 68 dividido por 2, metade, dá 34. 80 dividido por 2 dá 40, né? E aí eu tenho que simplificar de novo. Dividir por 2 novamente, vou colocar o resultado aqui embaixo. 34 dividido por 2 dá 17 e 40 dividido por 2 dá 20. 17/20. Tá? Então essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é o seguinte, é encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, meio mais 1/4 mais 1/10, mínimo múltiplo comum entre 4, 2 e 10. Então, a gente coloca lá 2, 4, 10 e vai dividir por números primos. Então, divide por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Divide por 2 novamente, abaixo 1, 2 dividido por 2 dá 1, 5 dividido por 2 não dá, copia. E aí vai dividir por 5. Nossa, que 5 feio. 1 copia, 5 dividido por 5, 1. Quando chegou tudo 1, a gente para e multiplica esses 3 números. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, esse é o denominador comum, o 20. Tá? A gente vai ver que vai chegar na resposta direto, ó, já apareceu o 20 como denominador final. Então, lá, 20 dividido por 2 dá 10, vezes 1, 10. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 1, 5. 20 dividido por 10 dá 2. Somando tudo, 17/20. A mesma ideia aí na atividade 3, só que está perguntando aí no caso a fração que representa o que restou no tanque. Então, preste atenção que daí tem que tirar do final depois. Igual o primeiro lá que a gente viu. Calcule e dê o resultado da fração de cada caso. Então, aí são operações que vocês vão fazer como eu expliquei no procedimento. Tá? Aqui é uma subtração de número decimal. Número decimal menos 0,51, vírgula embaixo de vírgula, né? Faz a conta certinho, tá? E aí depois está perguntando para dar o resultado, está pedindo para dar o resultado em fração. Então depois que fizer a subtração, transforma em fração. Ô, professor, mas como é que transforma em fração? A gente já viu lá. 2 casinhas centésimos, 1 casinha décimo, tá?
E a letra C tem um número decimal e uma fração. Posso transformar o número decimal em fração e fazer a conta, ou a fração em decimal e fazer a conta, só que daí eu tenho que voltar em fração. Então, nesse caso, acho mais fácil fazer uma vez só, né? Então, a gente transforma aqui os 5 décimos, ou a fração meio, também, né? Mais 9 sextos. É uma opção, tá? Mínimo múltiplo comum entre 10 e 6. Se não se lembrar de fazer o mínimo, faz a multiplicação. 10 vezes 6, coloca o 60 aqui embaixo. Só que depois tem que simplificar no final. Aí, lá, divide por 2, dá 5. 6 dividido por 2 dá 3. Aí, próximo número primo é o 3. Aqui não dá, abaixa, né, o 5. E 3 dividido por 3 dá 1. Divide por 5 agora. Aí multiplica. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Então, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 5. Lembrando aqui, divide e ali multiplica. Então, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 5, 15. Mais 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 9, 45. Tá? Aí soma 15 com 45. 60 por 30. Posso cortar os zeros aqui. 6 dividido por 3 vai dar um número inteiro 2, né? Tá na forma de fração, tá? Tudo bem? A gente poderia, se tivesse percebido lá no começo, ó, o que ia acontecer? O 9 sextos, se eu simplificar, ele dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 meios. Mais um meio dá 2 inteiros. Mas deixa para outra hora. É conta de menos na letra D. Aula 5 e 6. Multiplicação e divisão de números racionais. Organize o conceito de potência no esquema abaixo. Então, potências, né? Lembrando um pouquinho aí, esse número embaixo aqui, o A, representa a base, o N, o expoente, tá? A elevado a N seria, a gente está fazendo o quê? A vezes A, vezes A, vezes A, N vezes, né? E A elevado a menos N, quando o expoente é negativo, o que acontece? Isso aqui vai se tornar uma fração. Ô N feio. Nossa. Tá? 1 sobre A elevado a N. Então, quando o expoente é negativo, basta a gente inverter o resultado que der da potência. Beleza? O dobro de 1/3. Aí vem as atividades. Quanto que é o dobro de 1/3? O dobro de 1/3 é 2 vezes 1/3. O dobro quer dizer 2 vezes. Quando eu multiplico um número inteiro por uma fração, eu multiplico só a parte de cima, porque aqui embaixo, quando não tem nada, é como se tivesse o 1 aqui, né? Então, eu faço lá 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Então, o dobro de 1/3 são 2/3. A terça parte de 0,5. O que é terça parte? Terça parte é dividido por 3. Então, seria 0,5 dividido por 3. Eu tenho essa opção de fazer a divisão por 3. Né? É uma opção para fazer. Aí divide, faz a conta. 5 dividido por 3. Ah, tem uma vírgula ali. Como é que faz? Para eu tirar essa vírgula, eu preciso acrescentar um zero aqui no número. Então, seria como dividir 5 por 30. E aí, eu acrescento um zero, coloco o zero e a vírgula. Vai dar uma vez, sobra 20, né?
20 não dá lá, acrescenta um 0, 200 por 3 dá 6, sobra 20, dá 6 e assim por diante. Então 0,16666. Ou eu posso usar a forma de fração, a terça parte de 0,5. Então 0,5, 5 décimos, ou metade dividido meio dividido por 1/3. Divisão de fração. Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Então, lá 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 3 meios. Eu acho que eu fiz alguma conta errada na hora que eu estava fazendo a conta lá. Vou refazer ela, tá? A terça parte de 0,5. Perdão, eu fiz errado aqui. Esquece esse procedimento aí. O procedimento de divisão tá certo, mas não está pedindo 1/3 de 0,5. Está pedindo a terça parte, tá? Desculpa, vamos refazer aí. Então seria eu fazer a fração meio dividido por 3, né? Dividido por 3, não dividido por 1/3. Desculpa. Então a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. A fração aqui é 3 por 1, fica 1, 3, 1/3. Aí multiplica, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6, 1/6. Aí se eu dividir 1 por 6 vai dar o mesmo resultado que tinha dado lá na outra conta. O triplo da soma entre 1/3 e 3/5. Aí eu vou esquematizar e vocês façam. Então, o triplo, 3 vezes a soma. Então, vocês vão fazer essa soma, igual a gente fez lá em cima, e o resultado vai fazer vezes 3. Tá? Primeiro faz o que está dentro do parênteses, né? O quadrado de 0,25. Então, o que é o quadrado? É o número vezes ele mesmo. Então, 0,25 ao quadrado quer dizer que vocês vão multiplicar 0,25 vezes 0,25. É só fazer a multiplicação. Lembrando aí que são 4 casinhas para trás da vírgula, né? Então a vírgula vai lá, 0, vírgula, e vai ter 4 resultados aqui. A quarta potência de 1/5. O que quer dizer a quarta potência? É 1/5 elevado à quarta potência, ou seja, 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. E aí, em cima 1 vezes 1 vezes 1, embaixo 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125 vezes 5, 625. É multiplicação. Tá? Atividade 3 é para calcular as potências. A gente já estudou potência, tem da apostila do Aprender Sempre, volume 1. Então é só vocês fazerem lá, dar uma olhadinha de novo, tá? Só para a gente relembrar aí. Item A, 4 elevado a um expoente negativo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 1 sobre 4 ao quadrado. A regrinha que a gente viu lá no começo. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Tá? Número elevado a 5, vai multiplicar ele por ele mesmo 5 vezes. Elevado a 3, multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Elevado a 0, todo número elevado a 0, a gente sempre esquece, é sempre 1, exceto o 0 elevado a 0, né? 0 elevado a 0 não dá 1, é indeterminado. Mas do restante, todos os outros números elevados a 0 é sempre 1. E aí é potência, vocês conseguem continuar. Atividade 4. Escreva a fração 81/243 avos em uma única potência de base 3 e expoente negativo. Ó que rolo. Primeiro, potência de base 3. Então, o que a gente tem que fazer? Se a potência de base 3,
a gente vai ter que fatorar esse número e ver se a gente consegue colocar um fator comum nele aí. Então, vamos ver quantas vezes a gente pode fatorar o 81. Potência de base 3. Então, a gente vai dividir por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quantas vezes apareceu o 3? 4. 3 elevado a 4. Sobre... Vamos fazer do ladinho aqui. 243 dividido por 3. Dividir por 3 primeiro. 24 dividido por 3 dá 8. 3 dividido por 3 dá 1. É só fazer a continha. Aí do 81 a gente já fez. Então vai aparecer aqui no caso 3 elevado a 5, né? Aquilo ali é um 3, tá, gente? Por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Por 3 elevado a 5. O que vai acontecer aí então? Ó, eu vou apagar aqui. Então ficou 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 5. Divisão de potência de mesma base. Copia a base, subtrai o expoente. 4 menos 5 menos 1. 4 tira 5 vai ficar 1 negativo. Questão 5 para calcular as expressões numéricas. Então, a expressão numérica a gente tem que seguir a ordem. Primeiro resolve as potências, depois a multiplicação, divisão e por fim a adição e subtração. Tá? Então, esquisitinhas aí, vou explicar. Então, aqui ó, o item A gente vai fazer primeiro a potência. Então, ó, copia 3 vezes 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Mais 4 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Entendeu? Então, primeiro vai resolver a potência. Aí, multiplica 3 vezes 16, multiplica 4 vezes 9, e aí soma os dois resultados. E aí, acabou. Na letra B, 9. Tem expoente negativo, hein, professor? Vai judiar da gente. Às vezes vai. 200 elevado a menos 1. Quer dizer que é 1 por 200. Vezes 100. Mais 100 elevado a menos 1. 1 sobre 100. É só inverter, né? O 1 aqui no expoente eu não preciso colocar, né? Por isso que eu não estou colocando aqui. Vezes 200. O que vai acontecer aqui? 1 vezes 100 dá 100, né? Dividido por 200, eu posso cortar os dois zeros. Então, sobrou meio. Vai caber aqui. Vou fazer menorzinho. Mais. Aqui, mesma coisa. 1 vezes 200 dá 200. Dividido por 100 dá 2. Meio mais 2 dá 2 e meio. Né? Posso colocar 2,5 ou 2 inteiros e 1 meio, deixar na forma de número misto, né? Uma opção, ou 2,5 ou 3 sobre 2 também. E o item B, mesma ideia aí, vai calcular a potência. 3 quintos ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado dá 25, só que está vendo que o expoente é negativo. Então, vai ter que inverter, vai ficar 25 por 9, vezes, aqui vai inverter, 2 por 5, certo? Menos 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Agora vai inverter também, ó. 9 por 16, vezes 1 quarto ao quadrado, inverte, 4 ao quadrado dá 16, e embaixo vai dar 1, 1 ao quadrado dá 1, tá?
Então, o que a gente vai ter aqui? 25 vezes 2 dá 50, 9 vezes 5 dá 45. Ou eu posso simplificar. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 vezes 2 sobrou 10 nonos, menos 16 divide por 16 dá 1. 10 nonos menos 9. Né? Aqui embaixo é 1. Então, o denominador comum entre 9 e 1 é o 9 mesmo. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 10 dá 10. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 9, 81. 10 tira 81 vai dar 71, menos 71 nonos. Resultado meio estranho, mas é isso. Aula 7 e 8, aplicando as operações com números racionais. Então, a gente vai ver a radiciação de números racionais. Aí vai aparecer a raiz quadrada, a raiz cúbica, raiz quinta, né? Raiz oitava. Então, a gente vai ter que usar a fatoração para usar esse procedimento aí, tá? 0,027, a raiz cúbica desse número. Tá? São 27 milésimos. Então, a gente vai escrever esse número na forma de fração para facilitar. Então, 27 milésimos, raiz cúbica desse número. Quer dizer que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27. Então, se a gente fatorar o 27, a gente já fatorou lá em cima, vai ver que é 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E do 1000, a base é 10. Aqui tem 3 zeros, elevado a 3, a terceira potência, ao cubo. Como é raiz cúbica, o que a gente pode fazer? A gente fala assim, pode cortar, né? Mas a gente pode simplificar o 3 do radical com o 3 do expoente. Então, vai sobrar 3 décimos, ou 0,3. E é isso que a gente tem que fazer para todos os outros aí, tá? É lógico que a raiz quadrada de 16 dá o valor exato, né? Vou explicar mais a letra B aqui, ó. Raiz quinta, tem que fatorar o 1024. Vai fatorar, vai dividir por 2, dá 512. Dividido por 2, dá 256. Dividido por 2, dá 128. Dividido por 2, dá 64. Dividido por 2, dá 32. Dividido por 2, dá 16. Dividido por 2, dá 8. Dividido por 2 dá 4. Olha que relaxa. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Quantos 2 tem aqui? Como é raiz quinta, a cada 5 números eu vou considerar um só. Ou, vamos escrever de outro jeito, fica mais fácil. Raiz quinta de 1 sobre 2 elevado a 10. Apareceu 10 números 2 ali. Então, eu posso simplificar aqui novamente, ó, o 5 com o 10. Então, vai dar raiz quinta de 1 sempre vai ser 1. 2 elevado a 10 dividido por 5 dá 2. 2 ao quadrado. Vou colocar o resultado aqui embaixo. 2 ao quadrado é 4. Questão 2. O Vitor gastou nesse mês 1/3 do seu salário com alimentação e 1/2 com entretenimento. Sabendo que seu salário é de 1.890, quanto do salário de Vitor sobrou para que ele possa fazer um investimento? Então, tem algumas formas de fazer isso. Eu posso calcular quanto que é 1/3 de 1.890, quanto que é metade de 1.890. Somar isso e ver o quanto falta é uma opção, né? Eu posso somar as frações e ver qual fração está faltando. Então, tem diversas maneiras de fazer. Eu vou escolher essa aqui, ó. Somar as frações, 1/3 mais 1/2,
como a gente está estudando soma de fração, tudo mais, operação com números racionais, denominador comum entre 3 e 2, como eles são primos, basta eu multiplicar. 3 vezes 2, 6. Aí 1 vezes 2 dá 2, 3 vezes 1 dá 3. Então dá 5/6 ele gastou do salário. Quanto que ele sobrou? Então sobrou 1/6. Perdão, sobrou 1/6. Vamos continuar aqui. Sobrou 1/6 do salário, então eu calculo quanto que é 1/6 de 1.890. Isso aí vocês já aprenderam a fazer. É só dividir 1.890 dividido por 6. E aí são probleminhas, né, que a gente tem que ir analisando. A Marina tinha em sua conta bancária R$312, recebeu 250. Com os valores fez 3 pagamentos. Quanto Marina ficou após os pagamentos. Então é só a operação de adição e subtração. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. A questão 4 é bem complexa. É bem estranha aí, né? Às vezes vocês vão achar esquisito. Mas são os valores de cada expressão. Então o que a gente tem que começar aqui? Eu não sei nem raiz quadrada, tem raiz dentro da raiz, que doido. Então essa primeira parte tem uma raiz quadrada dentro de outra raiz quadrada. Então a primeira coisa que vocês vão calcular é a raiz quadrada de 1.296. Tá? Raiz quadrada de 1.296. E aí a gente vai ter uma outra expressão aqui. Bom, pode fatorar, que a gente chega no resultado. Então a raiz quadrada de 1.296 é 36 sobre 16 mais raiz quadrada de 256 por 4, tá? E aí ficou com duas raízes, então isso aqui a gente já consegue fazer mais tranquilamente. Raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 16 é 4, mais raiz quadrada de 256 é 16, raiz quadrada de 4 é 2, certo? E aí vai fazendo a continha. 6 quartos eu posso simplificar, dá 3 meios. 16 dividido por, ou deixa assim mesmo, que fica mais fácil da gente continuar. 16 mais 3 dá 19 meios. Tá? Beleza? E aí vem essas doideiras aí pra gente tá fazendo aí, ó. Então é isso, eu tenho que calcular a raiz, depois multiplicar pelo número que está fora dela, para depois somar e subtrair. Tá? Então aqui a raiz quadrada de 81, né, 9, então 2 vezes 9, mais 3 vezes raiz quadrada de 144 é 12. Aí embaixo, 2 vezes raiz quadrada de 64 é 8, menos 3 vezes raiz cúbica de 27, a gente já viu lá em cima, é 3, menos raiz cúbica de 1 é 1. E aí tem que fazer esse monte de conta. Vai multiplicar aqui, vai multiplicar aqui, vai multiplicar aqui. E depois vai somar em cima e subtrair embaixo e deixar na forma de fração. Mesma ideia aí o item C, tá? E o item D. Qualquer dúvida, fala com o professor no WhatsApp.